Olá, estamos começando mais um programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando um macacão azul. O cenário do programa também é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver as metas do Tribunal para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados neste ano. Representatividade feminina, a nova gestão do Tribunal tem secretária-geral, juíza auxiliar e ouvidora mulheres. Também vamos ver algumas decisões judiciais importantes, como o não reconhecimento de vínculo de um motorista com a Uber e um homem que teve que pagar mais de R$200 mil à empresa em que trabalhou após ser condenado por desvio de recursos. E ainda nessa edição tem uma entrevista que Rafael Lopes fez com a ex-presidente do tribunal, a desembargadora Perpétua Vanderlei. Ela fez um balanço da gestão que encerrou no início de janeiro. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está só começando. Depois de atingir com 2 anos de antecedência a meta de 75% de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, o TRT-RN agora trabalha para atualizar a documentação que vai detalhar, por exemplo, que dados e por quanto tempo a instituição armazena as informações das pessoas envolvidas nas ações do tribunal. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tem realizado uma verdadeira revolução nas mais diferentes instituições públicas e privadas de todo o país, visando fortalecer os dados pessoais e sensíveis de cidadãos e organizações. A legislação tem exigido mudanças rápidas e eficazes. O TRT-RN tem corrido atrás dos ajustes propostos pela lei. Atualmente, a conformidade com a LGPD está em 75%, fazendo do Tribunal Potiguar um dos 5 mais eficientes do país. Neste ano, muita coisa deve mudar, o que vai aprimorar ainda mais a utilização dos milhares de dados. Na grande maioria das atividades realizadas no tribunal, nós tratamos dados pessoais de diferentes titulares, certo? Para se ter uma ideia, hoje em dia nós temos cerca de 200 atividades mapeadas no tribunal e a grande maioria dessas atividades elas tratam dados pessoais, certo? Em menor ou em maior extensão. E lá vai ter dados de servidores, de magistrados, os dependentes também, né? Então vai ter dados de crianças, adolescentes. Nas atividades mais diversas do nosso tribunal, a gente trata dados e das inúmeras categorias de dados pessoais que a gente pode imaginar. Nós tivemos um projeto que se preocupou em adequar o tribunal como organização, de uma forma ampla, né? Nós tivemos a publicação de política de privacidade e a elaboração de vários documentos obrigatórios, mas que são documentos e a preparação de uma estrutura de governança que ela é mais ampla para todo o tribunal. Além do cuidado com os dados pessoais que chegam ao tribunal, o TRT-RN também tem focado na proteção geral das informações utilizadas no dia a dia de trabalho. Para isso, criou recentemente a Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados. E a segurança da informação, ela vai atuar na proteção dos dados. E um projeto de LGPD que trata da proteção dos dados dos titulares, sejam eles internos ou pessoas externas, a segurança da informação agrega o projeto de LGPD, traz medidas de segurança para proteger os dados dos titulares. E para o avanço da conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, em 2023, o TRT-RN deve colocar em prática novos projetos. A gente vai passar para uma adequação, digamos assim, em nível micro, né? A gente vai passar a analisar cada atividade dessa, que tratam dados pessoais no tribunal, precisa ter uma documentação que ela é obrigatória. Essa documentação serve para análise, né? A gente aqui na Divisão de Proteção de Dados Pessoais vai analisar se aquele processo está correndo tudo de acordo com a lei. E com projetos, empenho e a dedicação de todos, a meta é ampliar ainda mais a adequação prevista pela LGPD. Desta forma, ganham os trabalhadores, mas também todos que compõem a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Colocando como objetivo específico concluir essa documentação em relação a cada atividade, a gente conseguiria chegar no final do ano aí, provavelmente a uns 80% a 85% de conformidade.
A atual gestão do TRT-RN conta com reforços femininos importantes. Secretaria-Geral e Juiz Auxiliar da Presidência, além da ouvidoria do tribunal, estão sendo coordenadas por mulheres que sabem da importância de ocupar espaços e diminuir as diferenças entre homens e mulheres. Em 30 anos de existência, essa é a primeira vez que o TRT-RN conta com uma mulher à frente da Secretaria-Geral da Presidência. O cargo é ocupado por Priscila Gatto. Seu primeiro contato com a instituição foi como estagiária, em 2007, quando estudava Direito. Bom, essa trajetória é motivo de muita alegria, de muito orgulho e, acima de tudo, de muita responsabilidade. Em 30 anos de história do nosso tribunal, é a primeira vez que uma mulher chega a ocupar a Secretaria-Geral da Presidência. E eu me sinto ainda mais responsável, em ter esse comprometimento, essa prestação desse serviço da melhor forma possível para que outras mulheres entendam que elas também são capazes de chegar lá. Nós sofremos uma concorrência desleal para com os homens, isso é incontestável, porque temos uma jornada dupla e acho muito importante esse viés dessa nova gestão, na maior participação da mulher. Na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, dos 43 magistrados que atuam no primeiro grau na capital e no interior do estado, 23 são mulheres. No segundo grau, esse número cai, são apenas 3 desembargadoras. O número de servidores homens também supera o número de mulheres. Por isso, a significativa participação de mulheres em cargos e funções gerenciais da atual gestão demonstra o comprometimento e a preocupação do órgão na busca pela paridade de gênero nas atividades administrativas. Então é muito importante esse olhar da administração, essa sensibilização de política, de incentivo, acompanhando esses movimentos feministas que são importantes para que as mulheres tomem essa consciência da importância da valorização dos seus direitos, da conquista do seu espaço, que elas se sintam cada vez mais capazes a ocupar o lugar que elas desejarem e assim tiverem competência para assumir. A juíza auxiliar da presidência, Marcela Alves, é mais uma das mulheres que reforçam o alto escalão administrativo do Judiciário Trabalhista Potiguar pelos próximos 2 anos. Eu acho que é uma quebra de paradigmas, tanto da atual gestão, como também das próprias mulheres que assumiram esses cargos, de entender que é possível galgar cargos da alta gestão, ao mesmo tempo identificar e romper com justamente essas barreiras invisíveis, que fazem com que a mulher se desestimule a aceitar a ocupação desses cargos. Além de incentivar a participação feminina em diferentes cargos do judiciário, também é preciso oferecer acolhimento e escuta especializada a quem precisa. Por isso, este ano o TRT-RN passa a contar com um novo serviço, a Ouvidoria da Mulher. A desembargadora ouvidora, a auxiliadora, é a responsável pelo setor. O escopo da ouvidoria da mulher é atender servidoras do quadro terceirizadas com relação a situações de assédio sexual, moral ou qualquer outra demanda no ambiente de trabalho ou mesmo no ambiente familiar, e advogadas e partes que tenham sofrido qualquer situação de assédio no âmbito do tribunal. Para efetivar a ação, que busca também contribuir para o aprimoramento da política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, a Ouvidoria da Mulher deve contar com diferentes parcerias. Já estou em contato com a doutora Sheila para fazer a ponte com a Delegacia da Mulher, com o CAPS e com outros órgãos, inclusive com a Justiça Federal aqui do lado, porque o interesse nosso é de acolhimento e de tentar minimizar danos que até hoje, infelizmente, as mulheres ainda sofrem em algumas circunstâncias. Eu espero que realmente nos próximos 2 anos a gente consiga avançar. Ainda sobre representatividade feminina, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho realiza no dia 8 de fevereiro, às 10 horas da manhã, a segunda palestra do ciclo de encontros virtuais Liderança Digital para Mulheres, que será transmitido pela plataforma Zoom para magistradas e servidoras de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 no site do CSJT.
Agora vamos falar sobre algumas decisões judiciais importantes dos últimos dias. Uma delas foi da 7ª Vara do Trabalho de Natal, que não reconheceu o vínculo de emprego de um motorista com a Uber. O juiz responsável pela ação considerou que não havia contrato de trabalho entre as partes, mas chamou a atenção para a falta de uma legislação específica para esse tipo de trabalho. Carol Reis. O motorista começou a realizar corridas com o aplicativo da Uber em julho de 2015, com remuneração média de R$ 300. Foi bloqueado pela empresa em agosto de 2020, sem nenhuma satisfação ou pagamento de verbas rescisórias. A empresa alegou em sua defesa a inexistência de caráter empregatício, sendo os motoristas considerados parceiros, explorando ambos a chamada economia de compartilhamento. Classificou ainda a atividade do motorista como autônoma. Apesar de estudiosos do assunto estarem em debate contínuo sobre a natureza dessa relação, o juiz Alexandre Érico Alves da Silva pontuou que ainda não há uma legislação específica para regular esse tipo de vínculo. Na decisão, o magistrado destacou a inexistência de um contrato de trabalho como previsto pela CLT ou mesmo de um contrato entre as partes. Apontou ainda o fato do motorista estar registrado em mais de um aplicativo de viagem, não ter punição da empresa caso rejeitasse alguma viagem e ainda poder definir os dias e horários de trabalho. Para o juiz, a possibilidade de ficar offline sem delimitação de tempo e sem punição evidencia uma relação voluntária de prestação de serviços sem subordinação jurídica. O magistrado chamou a atenção ainda para o fato do motorista ter trabalhado por 5 anos para a Uber e nunca haver questionado o recebimento de verbas salariais de uma relação empregatícia, como o 13º salário e férias. Dessa forma, a 7ª Vara do Trabalho de Natal não reconheceu relação jurídica de emprego da parte autora com a ré, julgando improcedentes os pedidos de pagamento das verbas rescisórias. Outra decisão que a gente vai destacar agora foi a de um ex-funcionário que foi condenado por desvio de recursos da empresa de alimentos onde ele trabalhava. O ex-funcionário teve que pagar mais de R$200 mil ao ex-empregador. Rafael Lopes. No processo, a indústria de alimentos acusou o ex-empregado de ter efetuado vendas sem a emissão de notas fiscais e sem o repasse dos valores recebidos dos clientes. Com a condenação do ex-empregado e a finalização do processo, o trabalhador teve de pagar o valor atualizado de mais de R$231 mil ao ex-empregador. A decisão no âmbito do TRT-RN foi da juíza Janaína Vasco Fernandes, que destacou que o trabalhador faltou à audiência, sendo aplicado a confissão ficta e apresentou defesa apócrifa, sem assinatura. A magistrada também destacou que a empresa juntou ao caderno processual vários documentos que comprovaram as alegações. A sentença da 6ª Vara de Natal foi de abril de 2012. Durante o processo de execução para o cumprimento da sentença, foi penhorado um imóvel para garantir o pagamento da dívida. O bem foi liberado logo após a quitação. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com a desembargadora Perpétua Vanderlei, que fez um balanço sobre a segunda gestão dela à frente do TRT-RN. Já, não sai daí. Vamos conferir agora a entrevista que o repórter Rafael Lopes fez com a ex-presidente do TRT-RN, a desembargadora Perpétua Vanderlei. E hoje a gente recebe novamente a desembargadora doutora Perpétua Vanderlei, que vai conversar com a gente para fazer um balanço sobre o último biênio à frente do TRT-RN 2021-2022. E eu gostaria de começar perguntando para a senhora como é que a senhora faria uma avaliação geral ao longo do último biênio que a senhora esteve à frente da presidência do tribunal? Eu considero que essa gestão foi uma gestão feliz. Me propus a atingir algumas metas do tribunal e consegui vencê-las. Por exemplo, a legislação, a obrigação com a lei de proteção de dados, que é um tema que me é muito caro. O tribunal não apenas cumpriu, como se tornou até referência. Alguns tribunais têm pedido informações ao tribunal
Nessa gestão da senhora, quais foram os principais desafios que vocês colocaram como meta ultrapassá-los e conseguiram? Olha, o principal desafio que a gente teve é aquele que realmente é o que mais interessa à população. Julgar, julgar, julgar. E isso realmente foi alcançado. Houve um acompanhamento muito próximo, muito exato, mês a mês, de todos os julgamentos. Das sentenças que estavam em atraso, a corregedoria fazia um ofício apontando para o juiz. São essas sentenças. Então, isso propiciou um grande avanço para o tribunal. A mesma coisa aconteceu no segundo grau. Então, hoje, o tribunal está numa situação muito confortável. Que maravilha! Isso reflete na vida do trabalhador diariamente, né? Reflete na vida do trabalhador e penso que também reflete internamente. Reflete para o juiz, reflete para o servidor, porque não vai ter a pressão de atraso, de ter que correr contra o tempo. Se está em dia, manter em dia é mais fácil. A senhora, quando vê a trajetória alcançada pelo TRT-RN até agora, desde a fundação, há 30 anos atrás, 2023, né? Estamos começando agora. O que é que a senhora enxerga de futuro para o tribunal, para o trabalhador, para o jurisdicionado do Rio Grande do Norte? Pelo que eu depreendo, haverá ainda grande mudança na temática trabalhista. Estamos vivendo um momento de dificuldade, vem se procurando destruir aquilo que faz parte da essência do direito do trabalho, que eu chamo de direito do trabalho clássico. E, ao mesmo tempo, a tecnologia traz novas demandas, coisas de difícil compreensão e ajuste. E aqui eu repito uma coisa que eu tive sempre o cuidado de frisar, que não confundir o trabalho por aplicativo com o trabalho do juiz, dos servidores, meramente virtual. Porque o juiz precisa olhar no olho do reclamante, ou seja, é muito frágil o contato através das máquinas. A gente precisa do contato humano, não podemos perder nossa humanidade. E para mim isso é muito forte. Doutora Perpétua, então, mais uma vez, queria muito agradecer a presença da senhora e que em 2023 a gente se encontre em mais matérias, mais pautas super importantes para a Justiça do Trabalho do nosso Estado, tá bom? Bom, e vamos nos encontrar, sim, na inauguração do chamado Lajão, que não deu tempo de eu concluir, mas que é uma obra para mim muito importante para a segurança, para a estrutura física do tribunal. Vamos nos encontrar, sim. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do nosso canal no YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.